Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos na Tua presença, Senhor, esta noite, ó Deus, estuda a Tua palavra, mas primeiramente queremos estar na Tua presença aqui, Senhor, oração, juntos como igreja, meu Deus, Senhor, buscando a Tua presença, a Tua face, meu Deus. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, abrimos nossos corações, rendemos as nossas vidas aos Teus pés. Ó Deus, pedimos primeiramente nos perdoa, Pai, nos purifica, nos limpa, meu Deus, nos renda, nos lava, pelo poder que é o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Esse sangue precioso, puro, santo, meu Deus, que foi vertido até a última gota por nós na cruz do Calvário. Senhor, para nos resgatar, para nos redimir, e para cada dia, meu Deus, que vivemos aqui nesta terra, nos purificar, nos limpar, Senhor, nos lavar. Porque, Senhor, ainda falhamos em muitas coisas, por atos, gestos, palavras, pensamentos, ações e reações. Senhor, até mesmo por omissões, Senhor, nós pedimos que o Teu perdão esteja sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Purifica as nossas mentes, os nossos corações. Transforma, Senhor, a cada dia as nossas vidas, Pai. Livra-nos, ó Deus, do nosso ego, do nosso eu, das nossas vontades, meu Deus, carnais, Senhor. Os desejos, meu Deus, que tentam a cada dia dominar a nossa mente, o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, desse inimigo tão terrível, que é o pecado, a carne, o mundo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós viemos agradar de Ti a cada dia. Dar a Deus a glória, dá-nos um coração que se agrada de Ti, Pai. Dá-nos um espírito, Senhor, uma carne, uma alma que se agrada de Ti, Senhor, que se enche de Ti, que é dominado, Senhor, por Ti, que é conduzido por Ti, que tem prazer em Ti, Senhor. A cada dia mais e mais, ó Deus, livra-nos do mundo, livra-nos dos desejos, Pai, que são contrários, ó Deus, ao Teu Espírito, à Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, transforma a cada dia a nossa vida, Pai, de fé em fé, de glória em glória, Senhor, de força em força. Ó Deus, de dia após dia, Senhor, nos ajuda a nos aproximar mais de Ti, Pai. Não nos afastar, ó Deus, nos ajuda a Te amar mais e mais, Senhor, até mais do que o começo, mais do que o princípio, Senhor, que nosso amor venha crescer, ó Deus, por Ti, não decrescer, e não diminuir, Senhor, não se apagar, não se extinguir. Em nome de Jesus, Pai, nos sustenta, meu Deus, esses dias maus, esses dias de trevas, esses dias, meu Deus, onde o mundo é cada vez mais abandonado pelo maligno, Senhor. É cumprimento a Tua palavra, Senhor. Cada vez mais, Senhor amado, o mal domina, Senhor, as mentes, os corações, os corpos das pessoas, as vontades, os desejos, Senhor, as vidas, de modo geral, Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos das tentações, livra-nos do erro, livra-nos das contaminações, livra-nos, Senhor amado, de cair, meu Deus, livra-nos de tropeçar, livra-nos de falhar, meu Deus, contigo, porque grande é a Tua obra em nossa vida, grande, Senhor amado, é o Teu chamado, grande, Senhor, é a oportunidade que Tem nos dado, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a aproveitar a cada dia, a valorizar, Senhor Deus, essa graça a qual nós temos sido parte, Pai. Nos ajude, Pai, a cada dia ter a liberdade, Senhor, aproveitar essa liberdade de ter acesso, Senhor, ao trono da graça diretamente, através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a valorizar tudo que foi realizado, Senhor, naquele Calvário, meu Deus, todo sofrimento, Senhor, tanta dor, tanta humilhação, tanto desprezo, Senhor. Que não seja por nada, Senhor, que não seja, ó Deus amado, por nada em nossas vidas, Senhor. Ainda que seja mais de muitos, ó Deus, que não reconhece, não quer, que não se agrada como deseja, Pai. Ajuda para que não seja, Senhor, nossa vida.
que seja valoroso, que seja precioso, meu Deus. A cada dia venha nos aprofundar, Deus, nesse conhecimento, nesse entendimento, meu Deus. E quão grande é, Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, por mais que jamais viemos compreender completamente, mas nos ajuda a compreender a cada dia mais, Senhor, teu grande amor. Deus, quão grande é esse amor, Senhor, por nós, Pai. Quão tremendo, quão profundo, meu Deus. Receba essa graça, Senhor, esse amor, Senhor, esse privilégio. Ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, desprezemos, Senhor, tudo isso. Porque, Senhor amado, quão grande condenação haverá, Senhor, sobre aqueles que desprezam, Senhor, esta porta, esta oportunidade, Senhor, de ser filho de Deus, de ser herdeiro de Deus, cordeiro por Cristo. Ó Deus, de ter, Senhor, de o céu, a glória dele, de ter o seu nome, Senhor, tirado do inferno, para ser colocado no céu, Senhor, vivo da vida. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Desperta o teu povo, Senhor, na igreja, Pai. Haja um entendimento, Senhor, de cada um de nós, meu Deus. Transforma a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia nos fortalecer em Ti. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a caminhar contigo, meu Deus, a Te conhecer mais e mais. Revela-nos, Senhor, a Ti, a nós, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, através da igreja, Senhor, através dos irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és real, Senhor, Tu és vivo, Tu és tremendo. Mas nós queremos Te conhecer pessoalmente, meu Deus. Não queremos só ouvir falar de Ti, não queremos só ficar, Senhor, com as tremendas experiências da vida, Senhor, mas experiências de outros, Senhor. Nós queremos ter a nossa experiência contigo, segundo a Tua palavra. Nós queremos Te conhecer mais e mais. Nós queremos, Senhor, poder tocar, Senhor, na maior do sobrenatural, o invisível, Senhor, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu o coração dos homens. Nós queremos experimentar em vida. Nós queremos, Senhor amado, conhecer, Senhor. Ah, Deus Santo, aleluia. Oh, Deus, agora, dá-nos experiências contigo, Pai. Experiências reais, experiências verdadeiras, experiências de fé, experiências, ó Deus, de oração, experiências, Pai, pessoais, ó Deus, porque cada situação que surge é uma oportunidade, Senhor, para ter uma proximidade mais de Ti, de conhecer mais, Senhor, de buscar mais, nos aprofundarmos mais, Senhor, na Tua presença santa. Ó Deus, Tu és santo, Senhor. Aleluia. Oh Deus, a glória. Oh Deus bendito, Deus grande, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus santo, aleluia. Santo, santo. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Tu és profundo, Tu és infinitamente profundo, Senhor. Tu és Deus infinito, Senhor, amado, na Tua profundidade, na Tua santidade, Senhor, no Teu poder, no Teu amor, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua justiça, Pai. Oh Deus, a glória, aleluia. Deus invisível, mas real, Deus imortal. Deus que é de eternidade, eternidade, aleluia. Oh Deus de poder e de graça, aleluia, Deus. Oh Deus, Senhor, oh Deus, glória. Oh Deus, bendito, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Oh Deus que Deus, Deus que é Criador, Deus que é soberano, Deus que é eterno, aleluia. Deus que é Senhor, mas Deus que é Pai. Oh Deus da glória, vamos a cada dia em Teus braços, Senhor. Vamos a cada dia pelas mãos, Pai. Aleluia, Deus, nós somos Teus filhos, Senhor, que Tu amas tanto, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a Te amar também, Pai. A mesma altura, Senhor. Aleluia, que Tu nos amas, Senhor, que Tu cuida de nós, que Tu nos valoriza, Senhor, que Tu, Deus, supra as nossas vidas, Pai, nos ajuda a Te conhecer, Senhor. Oh Deus, agora, queremos mais de Ti, Pai, queremos mais da Tua santidade, queremos mais da Tua presença, queremos mais, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, que é a Tua presença, Senhor Deus, habitando em nós, Deus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, vem sobre a vida de cada crente desta igreja, de cada crente desta cidade, Senhor, desde Japão, Senhor, trazendo, Senhor, a Tua glória, Senhor, operando, Senhor,
aleluia, com o sangue, a tua graça, Senhor, o teu poder, ó Deus, a cada dia, Senhor, a tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que nós sejamos filhos amados, Deus, filhos, ó Deus, gratos, filhos reconhecedores, filhos obedientes, reverentes, tementes, mas tudo isso por amor, meu Deus, não por obrigação, por força, não por medo, Pai, aleluia. Ó Deus, a glória, oh, aleluia. Oh, Deus tremendo, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus Santo, Deus real. Que Deus seja real para cada vida, Senhor. Que cada um te conheça, Senhor. Que sinta, Deus, receba o teu toque, Deus, sinta a tua mão sobre a sua vida, receba, Senhor, a purificação que só o Senhor tem para dar para os seus filhos. Em nome de Jesus, a Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, para te servir, para te adorar, para te louvar, para te amar, para te, aleluia, anunciar, Senhor, para te compartilhar, a Deus, para levar a ti, Deus, as pessoas que não têm, em nome de Jesus, Pai, é tua luz resplandeça em nossas vidas, ó Deus, é tua glória esteja sobre nós a cada dia, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, precisamos de ti, sem que não podemos viver, sem que a nossa vida não tem valor, sem que a nossa vida não faz sentido, sem que, Senhor amado, não há razão, Senhor, mais para ser, para existir, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, Pai, te conhecer, te servir, te agradar, estar lado a lado contigo, Pai, andando os teus caminhos, ó Deus, buscando a tua face, a tua presença, ó Deus, ouvindo, Senhor, Deus, o teu falar em nossos corações, Pai. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, nos guiando, Senhor, direcionando, Pai. Queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, Pai, meu Deus, deste mundo mal, deste caminho, Senhor, cheio de dificuldades e barreiras, Senhor, de lados de morte, de tropeços, de obstáculos, Senhor, de armadilhas, Pai, de lados de passageiro. Ó Deus amado, que a cada dia o Senhor esteja nos guiando, que a cada dia tu venha nos conduzir, que a cada dia os teus anjos estejam ao redor dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós de coração duro, que nós, Senhor, de coração nisso, que nós, Senhor, de coração rebelde, que nós, Senhor, de coração desagradável, que nós, Senhor, de coração, Senhor, amado, limpo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos o coração segundo o teu coração, dá-nos o coração, Senhor, perdoador, o coração humilde, o coração crente, o coração cheio de temor de fé, de ânimo, de ousadia, Senhor, de intrepidez, louvor, de adoração, coração cheio do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o coração segundo o teu coração, não só o coração, Senhor, mas também a nossa mente, Senhor, segundo a tua mente, como nós temos aprendido em tua palavra, Senhor. Aleluia, Deus, queremos ser não só como Davi, Senhor, queremos ser como Samuel, Senhor, queremos ter somente o coração segundo o teu coração, mas a mente, Senhor, segundo a tua mente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, sustenta o teu povo, Senhor, diante da tua face. Toma cada um pela mão direita, Senhor, ajuda cada um, Pai, e caminha contigo, ó Deus, a passar pelo fogo, pelas águas profundas, Senhor, pelas fornalhas da vida, pelas provações, pelas lutas, ó Deus, vencendo a cada tentação, superando, Senhor, cada obstáculo, transpondo cada barreira, cada buraco, ó Deus da glória, removendo cada monte, vencendo cada gigante, enfrentando cada exército, em nome de Jesus, Pai, e vencendo tudo na força do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos nas tuas mãos, entregamos a vida do teu povo, Senhor, e inclusive os que têm, Senhor, falhado tanto contigo, meu Deus, os que têm, Senhor, amado, ó Deus, deixado, os que têm, Senhor, desprezado muitas vezes até, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, o teu grande amor, a tua oportunidade, tenha misericórdia, Pai, mas faça o que for necessário para que cada um, Senhor, seja iluminado, para que cada um volte os seus olhos para ti, Senhor, para que cada um busque a tua face, a tua presença, Senhor. Desperte o sono da tua mente, do sono espiritual, em nome de Jesus, Pai, não deixa os nossos olhos cegarem de novo, Senhor. Um dia já ficamos e vivemos cegos, Senhor,
cegados, ó Deus, pelos espíritos mal que conduzem, que dominam esse mundo. Mas Deus, mas agora sim, Deus, mantenha a visão, Senhor, mantenha a visão de cada um. Tu já tiraste a cegueira, não deixa a cegueira espiritual voltar. Não deixa, Senhor Deus, o pecado voltar. Não deixa, Senhor, ó Deus, as algemas voltar. Não deixa o cativeiro voltar, Senhor. Deus, agora desperta cada vida, Pai, que aos poucos está voltando, Senhor, a ser como antes, ou pior, Deus, em cada igreja, em cada lugar. Quantos têm desviado da tua presença? Quantos têm desviado dentro da igreja, Senhor? Desviado da tua palavra, da tua vontade, desviado, Senhor, dos teus propósitos, dos teus caminhos, Pai. O inimigo, Senhor, tem conseguido os seus intentos. E a misericórdia se sustenta cada um. Acorda, Senhor, aqueles que estão dormindo. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormentes, quase dormindo já. Ó Deus, que mantenha, Senhor, de olhos abertos, vigilantes, Senhor, aqueles que estão atentos. Para a glória do Deus Santo, nome, Pai. Nos sustenta cada dia com a tua mão forte, Senhor. Com o teu poder, com a tua graça, meu Deus, porque nós somos dependentes de Ti, Pai. Tudo podemos em Ti que nos fortalece. É o Senhor que nos faz mais do que vencedor em Cristo, Senhor, não em nós. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos mantenha de pé, Senhor. Nos ajude cada dia. Fala mais uma vez a cada coração, Pai. Move na vida desses, Pai, que tem se afastado de Ti, Pai. Traz, meu Deus, uma aproximação novamente. Meu Deus, que o Senhor esteja cada dia oferecendo uma nova chance, uma nova oportunidade. Antes, meu Deus, que não haja um respeito. Em nome de Jesus, ó Deus. Sonda cada vida, cada coração, Pai. Coloca prazer no coração do teu povo e está aqui na terça-feira orando. Às vezes compromisso, meu Deus, ele que tenha, meu Deus, pagar um preço, Senhor, mas que faça esse compromisso de estar orando, buscando a tua presença por face, aprendendo a orar, Senhor, buscando em Deus, intercedendo por vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Na quinta-feira, Senhor, estuda a tua palavra. Senhor, desperta o teu povo também, Senhor, na quinta-feira, Pai. Para, ó Deus, estudar a tua palavra, Senhor. Que o teu povo valorize esse dia também. Com os irmãos, Senhor, que sempre tem vindo, Senhor. Não é porque falta o que fazer. Não é porque, Senhor amado, querem mostrar para alguém. É porque tem sede, meu Deus, desta água. Aleluia. Tem sede deste pão, tem fome deste pão, tem sede desta água. E a cada dia, Senhor, sua alma pede mais. A cada dia, Senhor, o seu Espírito, ó Deus, deseja, Senhor, quanto mais fome, quanto mais bebe, Senhor, mais sede tem, mais fome tem, Senhor, deste alimento vivo. Aleluia, esse pão que desceu do céu. Oh, Deus, a glória. Oh, Senhor, coloca mais, Senhor, deixa fome em nós, Pai. Não deixa, meu Deus, que no dia a dia do Senhor, o envolvimento, Senhor, com tantas coisas, não tenhamos alguns minutos, ó Deus, da glória, para dedicar, Senhor, a leitura da tua palavra, algumas passagens, Senhor, alguns capítulos, ó Deus, da tua palavra. Não permita, meu Deus, que isso aconteça conosco, Pai. Não deixe que isso se transforme em algo normal, Senhor, na vida do teu povo. Porque, Senhor amado, é isso que caminhando os poucos. E logo, Senhor, já não tem tempo para mais nada. Tem misericórdia, meu Deus, vai tocando. Faça, Senhor, a tua palavra ocupar novamente, Senhor Deus, a posição que ela merece em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada família, Senhor, na igreja. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Desperta o teu povo, Senhor, para buscar, principalmente em oração e na tua palavra, Senhor. Que é onde mais a igreja tem falhado, onde mais a igreja tem deixado a desejar diante de ti, Senhor, porque pela palavra vem a fé, vem o temor, vem a obediência, vem a sabedoria. Pela palavra, Senhor, vem o amor, Senhor, a ti. Ó Deus, porque a tua palavra que te revela a nós, Pai. Ah, Deus Santo, a tua palavra, Senhor, esteja no centro do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Nos ajude a cada dia, Senhor, a valorizar a tua palavra, a amar a tua palavra, Senhor, colocar no nosso pedestal, não no lugar mais importante da casa, Senhor, mas em nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Não queres que ninguém adore, Senhor, o livro. Tu queres, ó Deus, que cada um se valorize e busque o seu conhecimento dessa palavra santa. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa cada um. Transforma cada crente, Senhor, um profundo conhecedor dessa palavra santa, capacitado para levar esse conhecimento a outras pessoas.
e ao mesmo tempo, Senhor, uma vida que tem muitas experiências com Deus através da palavra do Senhor, em nome de Jesus, através da prática, da vivência dessa palavra santa, Senhor, que possa transmitir aos outros a palavra verdadeiramente viva, vivida, vivenciada, Pai. Aleluia, Pai, pelo conhecimento e pela prática, pelo conhecimento, ó Deus, e pela vivência, Senhor, por vivenciar a Tua palavra, Senhor, na sua própria vida a cada dia, para a glória do Teu nome, Pai. Cada um neste lugar seja capacitado a discipular, a pregar, que cada um neste lugar seja preparado, capacitado, Senhor, para ir, Senhor, em Teu nome e anunciar essa mensagem, sem titubear, sem dúvida, Senhor, em nome de Jesus. Cada um seja, ó Deus, profundo conhecido da Tua palavra, Senhor, do Evangelho, meu Deus, da mensagem da cruz, da mensagem do Cristo vivo, real, poderoso, ressuscitado, Cristo que vai voltar, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu povo seja amante da Tua palavra. Senhor, coloque esse amor no coração de cada um, meu Deus. Porque ainda assim, a Bíblia, para alguns, é só um livro, Senhor. É só um livro importante, é só um livro, meu Deus. Mas ainda não é, Senhor amado, aquilo que deve ser amado, Senhor, como a palavra de Deus, as orientações de Deus, os mistérios de Deus revelados, Senhor. A nós, ó Deus, seres humanos, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. Ajuda, meu Deus, cada vida, em nome de Jesus, Pai. Cada um venha se organizar mais, a ter mais tempo, Senhor, Deus, para dedicar a Tua palavra santa, a Tua comunhão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus, não nos deixe, Deus, nos tornar religiosos apenas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mas nos ajude a ter o tempo para dedicar, Senhor Deus, mais e manter comunhão contigo, Senhor. Comunicação, comunhão, amizade. Deus, em nome de Jesus, Pai. Para que assim, Senhor, nós tenhamos a cada dia, meu Deus, intimidade com o Senhor e tenhamos crédito diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, sejamos conhecidos diante de Ti. Sejamos conhecidos, Senhor Deus, pelos Teus anjos. Sejamos conhecidos pelos demônios também. Por causa da nossa vida contigo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa as igrejas desta cidade. Abençoa os irmãos de Comarcos, as igrejas de Comarcos, as igrejas desta região, Senhor. As igrejas do Japão, cada denominação, cada obreiro, cada pastor. Meu Deus, sustenta aqueles que estão pensando em parar, Senhor, com tudo, por causa das dificuldades. Aqueles que estão pensando em fechar as igrejas, por causa das dificuldades, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. E ajuda cada um a se manter firme na batalha, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha purificar as igrejas, venha trazer, Senhor Deus, a Tua palavra poderosa, Senhor, pura, simples, novamente, Senhor, na boca do Teu povo. Em nome de Jesus, para que haja muitas salvações, através, Senhor, da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, queremos Te servir da maneira mais simples possível, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque para Ti isso é grande, em nome de Jesus, Senhor, abençoa este estudo bíblico, tomando as Tuas mãos, Senhor, tudo que nós vamos meditar aqui hoje, que entra no nosso coração, não fique só na nossa mente e no coração, Senhor, e nos ajude a cada dia, Senhor, a nos basear e viver essa palavra santa, em nome de Jesus, Senhor, agora. Nós Te glorificamos, Senhor, e Te agradecemos por esta oportunidade, pela vida do Teu povo, e por Tua palavra, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus pela palavra, Senhor. Então vamos aproveitar essa uma hora que nós temos, 1h10. Vamos estudar um pouquinho aqui no capítulo 3, 1 Coríntios. Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3. Graças a Deus por essa oportunidade.
vamos estar decorando o versículo? Consegue decorar o versículo? Para falarem aqui no dia do estudo, podem decorar. 1 Coríntios capítulo 3. No capítulo 2 nós vimos aí uma continuação do capítulo 1, onde Paulo começa a falar sobre os crentes naturais. No capítulo 2 ele fala um pouco mais sobre os crentes carnais. E agora ele fala também sobre os crentes espirituais, no capítulo 3. Eu queria que, capítulo 3, no Rogério, para ler. O Rogério leu o capítulo 3, nós acompanhamos, depois meditamos. E meus irmãos, não vos pude falar como aos espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro, pelos quais Cristo, e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega não são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro que fica sobre ele. Mas veja cada um como ele fica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá sofrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que foi vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio desse mundo, faça-o para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito que apoia os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são bons. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja César, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vosso de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Amém, Deus. Uma coisa muito importante, nós temos que lembrar do capítulo 2, no versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, isso é uma necessidade. Nem sempre Paulo ele diz assim como uma necessidade de ter. Não que realmente tivesse. Né? Ele poderia ter a mente de Cristo, mas nem todos tinham. Ele diz assim como que, como muitas vezes chamando os crentes santos de amados de Deus, né? Ele nem sempre eram santos. Eles nem sempre estavam sendo tão amados por Deus.
Mas ele já falava isso para instigar aquelas pessoas a viver dessa forma. Então, quando ele disse que nós temos a mente de Cristo, ele poderia até ter, mas ele falava da necessidade de cada crente ter a mente de Cristo, né? Buscar ter a mente de Cristo. Isso é uma busca necessária. Eu também minha oração, Deus, eu quero ter a mente de Cristo. Porque, meditando nisso aqui, você vai ver que a Bíblia diz que Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. A primeira coisa para o qual ele era um homem segundo o coração de Deus, era para o que Deus precisava que ele fosse segundo o coração de Deus, que era a parceria da nação. Né? Ele era segundo o coração de Deus para ocupar aquela posição de rei da nação. Ele reinaria abaixo da direção de Deus. Ele tinha esse coração. Né? Mas a mente de Davi não é uma mente segundo a mente de Deus. E aí o que aconteceu? O inimigo trabalhou justamente na mente dele, né? Colocando maus pensamentos, maus desejos. Não foi propriamente no coração, porque o coração dele era um coração que amava a Deus. Mas a mente dele era uma mente desprotegida. Né? Era uma mente que o inimigo atacou, né? E através dos pensamentos, através da visão, através do que ele viu, aí ele veio aquela seta na mente, ele deu lugar à mente, recebeu o coração o desejo, e ele executou aqueles pecados diante do Senhor. Né? Agora, já Samuel é o outro homem que Deus disse que era homem segundo o seu coração e segundo a sua mente. Então, é as duas áreas onde mais o inimigo trabalha, onde mais ele age, é no coração e na mente. Então, não adianta ter só o coração segundo o coração de Deus. A gente tem que ter a mente também resguardada. Nós temos que ter uma mente também protegida, uma mente que não seja uma mente vazia, uma mente que não seja uma mente fácil do inimigo trabalhar. Né? Como diz o ditado, mente vazia é oficina para o diabo. É oficina para maus pensamentos, para ociosidade. E o inimigo toma, ele vai, ele vê que o coração está cheio do amor de Deus, né? Cheio dos propósitos de Deus, aí ele vê a mente vazia, ele começa a atacar pela mente. Às vezes nossa mente é uma mente que está buscando ser uma mente segundo a mente de Cristo, mas o nosso coração às vezes está vulnerável. Então ele vê que não pode atacar a mente, ele ataca o coração. Então a gente tem que ter a mente e o coração guardados, né? Segundo a mente de Cristo, e um coração também segundo o coração de Deus, assim, cheio da palavra de Deus, não só no coração, não só na mente, né? Mas os dois, porque as duas áreas onde mais o inimigo trabalha, né? Mente, pensamentos, coração, desejos, sentimentos, né? Vontades. Então, ele atua onde ele vê que ele tem mais possibilidade, é onde ele vai atacar mais. Então, tem que ter os dois, né? Você vai ver que Samuel, assim mesmo, foi um homem que teve uma vida reta durante toda a sua vida. Né? Ele foi um homem que já nasceu por um propósito de Deus. Um casal que não podia ter filhos ali. E ele nasce como um milagre de Deus. E ele vai viver uma vida consagrada. Né? Ele vai viver uma vida na presença de Deus. Ele foi para o templo logo cedo, o lugar onde era o templo na época de Siló. E ele vai ser preparado. Né? E ele vai desde criança muito cedo, 6, 7 anos, ele vai aprender isso, ele vai aprender a palavra, ele vai aprender a servir a Deus, vai aprender a amar a Deus. E você vai ver que na vida dele ele tem uma vida, quando chega no final do seu ministério, ele vai dizer, ele vai diante do povo e diz, olha, nada tenho falhado com vocês. Eu quero dar aqui a minha palavra, e eu quero que, se houver alguma coisa que se fale agora, que seja levantada agora, né? Mas eu tenho no meu coração a certeza de que servir a Deus é você da melhor maneira possível. Sem defraudar ninguém, sem prejudicar ninguém. Realmente você vai ver, por ter a mente e o coração segundo, a mente e o coração de Cristo, de Deus, ele teve uma vida reta, ele teve uma vida não perfeita, né? Mas ele teve uma vida diante de Deus realmente. Porque ele tinha a mente e o coração guardados do Senhor, né? Em Deus naquela época dele lá. E hoje nós precisamos ter em Cristo. Né? É por isso que o inimigo estava atacando a igreja de Corinto ali, porque havia o coração deles talvez estivesse cheio de Deus, mas a mente estava descuidada, a mente estava desprotegida, a mente era a oficina para o inimigo trabalhar, né? Operando divisões, operando isenções, operando contendas, brigas, esses pensamentos aí, onde um se levantava contra o outro, deve aquelas divisões, aqueles grupos ali, talvez fosse um trabalho muito mais na mente do que no coração propriamente. O
coração estava cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, milagres aconteciam, mas a mente estava desprotegida, a mente não estava realmente dominada por Deus, cheia de Deus, né? Cheia do Espírito Santo de Deus, como ele diz no capítulo 2, aí, do 6 em diante, que é o que dá, o que traz a verdadeira sabedoria. E a sabedoria opera primeiramente onde? Na mente, no intelecto, né? No racional, não na lógica propriamente, mas a gente tem que passar pelo processo da sabedoria, do conhecimento, né? Que é na nossa mente, no processo da nossa mente. E por isso que Deus vai falar aqui no capítulo 3 da necessidade dessa sabedoria segundo Deus. E a sabedoria segundo o mundo é vã, ela é inútil, né? Ele fala que nós temos que nos tornar loucos segundo a sabedoria humana, mas quando nos tornamos loucos segundo a sabedoria humana, nós estamos tornando sábios segundo a sabedoria de Deus. Loucos para o mundo, mas sábios diante do Senhor, né? Então, tem essas divisões, essas coisas importantes a gente notar, né? Que é importante ter um coração e uma mente resguardada em Deus. Porque o inimigo, ele vê a fragilidade da mente e ele começa a jogar seta, né? E aí a pessoa vai com questionamento. De repente, aquilo lá entrou pela mente e invade o coração. Um coração que era em Deus, um coração que queria adorar, que queria servir, que queria buscar. Aí, de repente, pela mente, ele invade o coração, né? E ele vai trabalhar e acha acesso na vida da gente. Então, tem que ter muito cuidado em resguardar cada área da nossa vida. Ele continua falando aqui sobre as divisões da igreja. Irmãos, não me escute falar como há espirituais, né? Ele falou sobre o natural, um pouco sobre o carnal, ele vai falar sobre o carnal, o espiritual aqui no capítulo 3 ainda. Né? E o que seria, irmãos? Quem sabe dizer o que seria um crente espiritual? O que seria um crente espiritual? Hoje eu vou fazer muita pergunta. Hoje eu quero saber. O que seria um crente espiritual? Segundo aqui que ele vai falando, vai nos mostrando aqui nessa carta e nas outras cartas também. Não, o que Paulo ele define como um crente espiritual? O que seria um crente espiritual? Um crente que está andando em obediência à palavra de Deus. Se a pessoa está cheia de espírito e está andando em obediência, ele é um crente espiritual. Um crente cheio do espírito e obediência. O que mais, irmãos? Quem mais diz o que é um crente espiritual? O que é? Maduro, sábio, com sabedoria. Isso aí. É principalmente isso aí que ele vai falar nas suas cartas, né? Que um crente espiritual é um crente com maturidade, né? É um crente com maturidade em Deus, um crente com maturidade, um crente que cresceu, um crente que ele aceitou Jesus, ele se entregou para Deus, ele absorveu a palavra e ele é movido pelo Espírito também. E é justamente isso que ele está falando aqui, um crente que tem não só o coração de Deus, que não é baseado só em emoções, porque é muito fácil também, se a gente não tiver a nossa mente bem atenta, porque o nosso culto é racional, tem que se pensar, né? Nós somos seres pensantes. E é por isso que muita gente está entregue na mão de muito louco devorador, porque não pensa, se deixa levar só pelo coração, pela emoção. Aí cai na mão de muito louco aí e fica servindo de lã de carne para eles comerem, né? Porque só se deixa levar pela emoção, pelo coração. A gente tem que ter um raciocínio também. Pelo raciocínio que a gente vai entender a palavra. Só que esse raciocínio é espiritual, né? Ele não pode ser lógico, porque se ele for lógico, você vai ser uma pessoa natural, né? Porque eu vou perguntar para os irmãos também o que é um crente natural. Então, o crente espiritual é aquele que alcança a maturidade de Deus. É aquele que cresce com o passar do tempo, ele vai se envolvendo. E o trabalho de Deus na vida dele é tanto na mente como no coração. Né? É tanto essa sabedoria espiritual que vem de Deus e vai dando crescimento, vai fazendo com que Deus acredite nele, confie nele, coloque importâncias na vida dele, nas mãos dele, porque sabe o que ele vai fazer, né? Porque não é uma criança mais. Então, conforme ele vai crescendo, Deus vai dando responsabilidades, porque Deus conhece, né? Deus ele sabe. A gente às vezes olha e pensa que às vezes cresceu, mas Deus está olhando que não, que ainda é criança, ainda é imaturo, né? Ainda não tem aquela maturidade, porque não é tempo que determina crescimento. Na vida natural, na vida humana, é o tempo, né? Independentemente da pessoa querer ou não, cada dia ela vai ficando mais velha, ela vai amadurecendo
por mais que ela não haja como um adulto maduro, alcançando a maturidade física. Às vezes alcançou a maturidade física, mas não alcançou o intelectual, né? Aquela pessoa dependendo dos pais, que não foi ensinado a ser responsável, a fazer as coisas sozinho, né? Então tem crente que é desse jeito também. Ele vai crescendo, ele vai passando tempo na igreja, mas ele não cresce, ele não absorve, ele não é uma pessoa que se capacita para realizar as coisas, ele sempre tem dependência dos outros, ele não cresce na oração, no conhecimento da palavra, ele vai ficando ali sempre uma criancinha, um bebê, né? Ele nunca está apto para participar das coisas mais profundas. Tanto é que Paulo disse que os cristãos de Corinto eram assim, tanto é que ele tinha que dar leite para eles, ele não podia dar alimento sólido, como ele diz no versículo 2, né? Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Né? De fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. E é isso, o que é o crente carnal? É o espiritual, é o maduro, né? É o amadurecido. O que é o crente carnal? O que é o crente carnal? Pode falar, gente, pode participar. O que é o crente carnal? Vamos mais sobre isso. Então falou aqui agora, o contrário do espiritual. Não. Não, tem a ver com isso, mas não é só isso. Imaturo, mas o que é imaturo? O maturo é o que? E o carnal? É o que é criança, né? É que nem eu falei, o espiritual é aquele que absorve a palavra, que deixa a palavra fazer a transformação para ele se tornar um espírito maduro. E se não absorve a palavra, que não obedece a palavra, ele vai ser sempre ele não vai deixar o Espírito Santo fazer a transformação no coração dele, ele vai ser sempre um crente carnal. Ele vai seguir a obediência da carne, do desejo dele, do coração, do que o coração dele está cheio. O crente espiritual tem um equilíbrio entre o Espírito, entre as coisas do Espírito de Deus e entre a palavra, né? É aquele equilíbrio que ele tem que ter sempre. É o conhecimento e ali o que envolve o Espírito Santo, que é a sabedoria espiritual, os dons espirituais, o fruto espiritual. Ele tem esse equilíbrio entre a palavra, porque a própria palavra dá o conhecimento dessas coisas. O conhecimento para a gente buscar, né, as coisas do Espírito Santo. Sem a palavra, a gente não saber sobre o Espírito Santo, sobre redenção, sobre o sangue de Jesus, sobre o sacrifício, os propósitos de Deus em fazer com que ele passasse por aquilo. Então a palavra é o primeiro, né? O primeiro lugar. Aí depois de alcançar o conhecimento da palavra, a gente busca também as coisas do Espírito Santo, né, para ter esse equilíbrio. Né? É perigoso. Pedro foi o único que pisou na água, né? Aceitou o desafio de Jesus e ele mesmo falou: se tu fores tu, deixa ele até com teus pais. Ele, por mais que tenha afundado, ele correu o risco, ele andou, ele caminhou sobre as águas. Ele voltou caminhando, segurado na mão de Jesus. Os outros estavam dentro do barco, não tiveram esse medo de se envolver com as coisas espirituais, e eles não experimentaram também, né? Não que a vida deles foi menor por isso, mas Pedro ele teve experiências maiores com Deus, porque ele ousou experimentar o espiritual, né? Então a gente também tem que usar. Porém, pelo conhecimento da palavra, você corre pouco risco, porque você vai saber buscar o espiritual da forma certa, e vai ter esse equilíbrio entre o espiritual, a palavra, o espírito, as coisas do Espírito Santo, e vai ser um crente muito mais maduro, muito mais capaz para fazer a obra, porque a obra de Deus não é feita somente no nível humano, né? A obra de Deus de pregar a palavra, de ajudar as pessoas, de suprir necessidades, de ser missionário. A obra de Deus também ela tem um nível espiritual, que é a batalha espiritual, as forças contrárias, os demônios, os principados, as potestades. Então a gente tem que ter a preparação, tanto na palavra, para estar fazendo a obra na terra, e no espírito, para estar combatendo também na mesma altura as coisas espirituais, né? As pessoas confundem tudo isso, embora tudo, e ficam imaturos, muitas vezes, né? Se achando que está assim com Deus, porque tem dom, porque faz isso, aquilo, outro, que Deus usa, porque ressuscita mortos. Mas às vezes a pessoa pode estar ressuscitando morto sendo um tremendo imaturo, ou um tremendo carnal, né? Porque a gente vai ver que o imaturo, geralmente, ele é carnal. Quem é o crente natural, que nós vimos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2? Quem os irmãos acham que é o crente natural? Paulo fala dele aqui.
esse tipo de crente. Quem não está ali, vou dar dica, senão não vão saber o que é. Quem é o crente natural? Tem o crente natural, o crente carnal, o crente espiritual. Quem é o crente natural que a gente viu no capítulo 1 aqui, ele falando sobre eles? Ele até usou aí, mostrando duas classes deles, né? Do crente natural. Ele é racional, ele é lógico, né? Quem são essas pessoas aí que ele apresenta no capítulo 1? Deixar os irmãos queimar um pouco aí. Ele dá exemplo aqui de duas classes de crente natural, no capítulo 1. Judeu e grego, né? Por quê? Porque ele falou que isso aqui não é bem que eles eram crentes, né? Eram assim, queriam acreditar em Deus na sua forma. Mas você vê que eles não entraram para Cristo, eles não participaram da graça, eles não entraram para o Evangelho. Por quê? Porque eles queriam ser pessoas naturais. Eram pessoas até religiosas, mas a religião deles é natural. A religião deles tem que ter uma explicação, a religião deles tem que ter uma lógica. O Cristo deles tem que ser um Cristo lógico, um Cristo que eles possam compreender e entender. Né? E eles nunca iriam conseguir, porque Paulo diz que seria a atitude de pessoas naturais. E Deus não é natural, o Evangelho não é uma coisa natural. Ele não pode ser entendido de forma lógica. Tem um raciocínio, porém, um raciocínio que vem pela sabedoria do Espírito de Deus, mas não é natural. Né? Porque o raciocínio natural vem da sabedoria humana. E a sabedoria humana, para Deus, é loucura. Ela não consegue discernir as coisas de Deus. Né? E o crente carnal, esse nós vimos, ele até entrou para Cristo, ele recebeu o Evangelho, ele se batizou, ele entrou na igreja, porém, ele nunca cresce. Ele continua envolvido, como o irmão falou, com o mundo, ele continua envolvido com as coisas da carne, ele continua dando mais razão para isso, e mesmo assim ele quer continuar dentro da igreja, quer ser participante. É o que o Evangelho, Jesus fala lá sobre os nicolaítas, sobre os seguidores da doutrina de Balaão, né? Quer ser profeta de Deus, quer ser usado por Deus, mas quer dinheiro, quer viver uma vida abastada às custas da fé, né? Quer estar dentro da igreja e saindo da igreja, quer estar misturado com o culto da Afrodite, quer participar lá da mesa do banquete dos ídolos, né? Quer participar lá das prostitutas cultual, né? Porque ele acha que em Cristo ele tem essa liberdade e que não vai pegar nada depois, mas isso não é liberdade, é libertinagem. Então esse é o crente carnal, é o crente que nunca absorve a palavra, que nunca tem um crescimento na palavra de Deus, que Deus nunca pode contar com ele, que Deus nunca pode confiar com ele, porque ele ouve a palavra, mas não obedece, né? Ele não deixa a palavra entrar no coração dele. Então ele vai ficando sempre raquítico espiritualmente, né? Ele não cresce, e aí Deus não pode contar com ele. Então você vê que ele até participa da vida da igreja, mas ele não se envolve, não cresce. Ele fica sempre pequeno, sempre anão, né? Um crente anão. Então é um espiritual que Deus quer, mas que ele não é espiritualista, ele não é assim, não ser angelical, ele não vira homem-anjo, né? Ele é uma pessoa que é uma pessoa normal, porém, na vida dele, a vida dele muda através do Evangelho, porque é como Paulo dizia, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, porque ainda estou vivendo esse mundo aqui na carne, vivo para a glória de Deus, eu vivo segundo a vontade de Deus. Eu vivo em obediência à palavra, eu vivo procurando melhorar cada dia. Perfeito não sou, né? Nem Paulo era perfeito. Paulo também errava, Paulo também falhava, Paulo também tinha desejos, pensamentos, né? Porém, isso era infinitamente menor do que aqueles que eram carnais, que eram crentes carnais. Porque a cada dia ele procurava, como ele dizia, eu procuro crucificar a minha carne na cruz de Cristo, as minhas vontades, meu querido. Aí ele a cada dia colocava o querer de Deus na vida dele. Era isso que era não viver, né? Não viver, era colocar o querer de Deus na vida dele, colocar a vontade de Deus acima da vontade dele, colocar o querer de Deus acima da carne dele. Ele a cada dia amadurecia em espírito, por mais que crescia na carne, por mais que ficava cada vez mais fraco na carne, mas ele ficava mais forte no Espírito de Deus. Né? Então, assim é um crente espiritual. Né? É um crente que ele recebe uma fé, um amor no começo, e a cada dia caminhando com Cristo, isso não diminui nem acaba, mas aumenta. A gente ouve tanto falar sobre o primeiro amor,
Mas o primeiro amor é só o amor do começo. Eu creio que Deus ele tem um amor muito maior para nos revelar, para nos dar, para nos fazer sentir por Ele, né? Para nos mostrar também em relação ao amor dele por nós. Tem algo maior ainda. O primeiro amor é um amor que é um amor ainda leigo, é um amor que a gente só sente ali e olha assim para a cruz e entende uma coisa muito pequena ainda sobre o grande amor que Deus manifesta por nós ali. Isso, na verdade, pelo conhecimento da palavra, pela busca, pelo envolvimento com Deus, pela intimidade que a gente pode desenvolver com Deus, na verdade, pode aumentar muito, né? Mas você vê que, muitas vezes, a pessoa ainda decresce, ainda acaba, ainda perde, como igreja de Éfeso, né? Eles deixaram acabar até o primeiro amor e não desenvolveram aquele amor, não desenvolveram aquela intimidade, aquela comunhão pessoal com Deus. Isso foi fazendo com que eles se tornassem crentes naturais até, né? Ficaram ali fazendo aquele trabalho, coisa que ficou muito a mesmice, aquela coisa do dia a dia, já não tinha mais profundidade, então era tudo capulado, era tudo, já sabia o que ia acontecer, aquele culto que você já sabe como é o começo e o fim. E o que Deus quer, muitas vezes, é que a igreja tenha a sua liturgia, mas Ele quer a liberdade, Ele quer estar fazendo parte do culto, Ele quer ser o centro do culto, na verdade, né? E que o culto não seja só uma religião, mas que seja realmente um momento de alegria, de prazer, de exaltar, de reconhecer, de buscar a presença dEle, de buscar a força dEle, a purificação dEle, né? Que seja algo assim, cada dia diferente, cada dia novo em nós para Ele, né? Que não seja uma coisa assim igual todo dia, porque quando é igual todo dia vira aquela a religião realmente, né? Aquela coisa de rotina, de religião. A gente já vem sabendo como vai ser o que a gente vai fazer para Deus e não deveria ser assim, né? As coisas sempre 100% preparadas, tem que ter a organização, mas tinha que haver assim uma coisa mais profunda para Deus, né? Uma coisa mais ao mesmo tempo que na nossa mente, no nosso coração também, um culto racional, mas ao mesmo tempo não propriamente emocional do ser, mas uma coisa de um quebrantamento, de uma profundidade, de uma alegria do espírito, nossa alma, né, nosso coração, assim, aquele prazer, aquela alegria profunda, de poder ter aquela oportunidade de estar ali mais uma vez cultuando ao Senhor, né? Vamos chamar de emoção espiritual, né? Mas que não é uma emoção temporária, passageira, é uma coisa que permanece quando a gente sai do culto, que a gente cresce ali, a gente é abençoado, toca a Deus, é tocado por Ele, né? Então é um nível maior, a gente vive um nível maior. Aquela pessoa que está buscando ser uma pessoa espiritual, realmente, conforme a palavra de Deus ensina, né? Não mais uma criança só. Então é importante a gente buscar essa maturidade a cada dia de Deus, né? Que vem agir na nossa mente e no nosso coração. No 3 ele diz, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo, ou outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, Paulo ele não se deixava as pessoas exaltarem ele, vangloriarem ele, né? Porque ele sabia quem ele era. O importante é isso, a gente saber quem a gente é em Cristo, né? Que nós somos apenas servos e nada mais. Como ele diz aqui no versículo 9, cooperadores de Deus, independentemente da posição, do tamanho da igreja, do ministério, da missão, né? Tem o pastor Henrique, como evangelizou 30% de toda a África, né, em 40 anos de ministério. 30% é muita coisa. A África é maior que o Brasil, o continente. Não só o país, o continente africano. Só ele, com o seu ministério, evangelizou 30% de toda a África em 40 anos de ministério. Né? E ele se sente pesaroso de não ter podido ter tempo para fazer mais. Ter vida, disposição, saúde, ou recurso para fazer muito mais. Porque uma pessoa, ele é alemão e ele ama, mas ele é africano de coração. É um branco, vermelho, né? Mas ele se sente africano. E ele ama aquela nação. Da época de 70, ele rendeu a vida dele para trabalhar com aquele povo, ele conheceu o Evangelho, né? Que ama a África. E
nós vemos que é uma pessoa que não importa se ele é uma pessoa conhecida mundialmente, ele tem que se colocar na posição dele, no lugar dele. Porque se a pessoa for fazer a obra de Deus, alcançar muita coisa, ter nome, e alcançar o mundo, ter um nome que Deus sopra no mundo, né? Ele não pode se vangloriar por isso. Porque ele tem que saber que ele pode ser um apóstolo de Deus. Deus pode usar ele não como título, mas como um apóstolo no mundo hoje. Mas ele tem que se colocar no seu lugar, que é de servo, né? De cooperador de Deus. A gente não passa disso aí, olhando para nós mesmos, né? Quando Deus nos olha, Ele nos chama de embaixadores. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que nos olhar assim. Porque Ele nunca vai subir no coração, Ele nunca vai se exaltar, porque tem gente que se você falar assim, é o líder da limpeza do banheiro, pronto, ele já se acha melhor que os outros. Tem gente que se fala, você é o líder da faxina da igreja, ele já acha que ele é melhor do que alguém, porque ele é o líder de alguma coisa, né? E não pode ser assim, nosso coração tem que ser um coração sempre de servo. A gente tem que ser servo. O que eu faço, eu sou servo. Se eu estou pregando, eu sou servo. Se eu limpo, eu sou servo. Se eu sou Deus, eu sou servo. Se eu sou uma pessoa conhecida mundialmente, eu sou servo, eu sou cooperador de Deus. Eu estou cooperando com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Deus. É só isso que eu sou. Né? Então, olhando para nós vamos olhar dessa forma. Eu sou servo de Deus. Né? Eu sou servo. É como o pastor Josué dizia. Não tem como ser servo e ser grande. Não tem como ser grande e ser servo. Né? Porque às vezes a gente e fala, é grande servo de Deus. Então não é servo, porque ele é grande. Né? E se ele é um grande homem de Deus, então ele não é servo. Então, o que a gente é simplesmente servo, nada mais. Né? E assim que nós devemos nos manter. Por mais que um dia Deus diga, você é o apóstolo fulano de tal. Né? Eu vou usar na sua vida, você vai ser um apóstolo do século XXI. Né? Porque você vai ser uma pessoa usada como mais do que o apóstolo Paulo na época dele. Mesmo assim, a gente tem que dizer, eu sou apenas um servo de Deus. Eu não posso ser um cooperador, um colaborador no reino de Deus. Então, o que Paulo coloca diante daquelas pessoas, ele nunca tomou para si essa glória. Né? A gente pode sentir alegria, a gente pode ficar feliz, a gente pode se alegrar diante de Deus por Ele estar usando a nossa vida, a gente pode testemunhar dessa alegria, como Paulo dizia, olha, não tem nada na minha vida por preciosa, porque eu quero cumprir o ministério que Deus me deu, de anunciar com alegria o Evangelho. Né? Então ele tinha essa alegria no coração, ninguém podia tirar. Agora a glória pertence a Deus, né? A glória pertence ao Senhor. Se alegre o seu coração por tudo aquilo que Deus usa na sua obra, porque é uma grande alegria ver alguém se abençoado através da nossa vida, ver algo ser realizado na obra de Deus por causa do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso esforço. Mas tem que ser alegria e glória dele, né? A glória pertence ao Senhor sempre. Qualquer momento que alguém quiser tocar na glória de Deus, vai cair a queda será grande, né? E Deus, ele derruba para que a pessoa se redima, ainda em vida, para que ela não perca a sua alma. Deus é tão bom que ele derruba, Deus é tão bom que ele abate, Deus é tão bom que ele derruba no sentido de fazer com que a pessoa caia daquele pedestal, daquela posição, mas permaneça viva ainda. Porque quando ele fala dessa queda a princípio, ele está falando de abater, mas ele manter vivo. Né? Não é que ele abater e matar, ele abater e manter vivo. Para quê? Para que a pessoa lá no pó, ela reconheça que ela se exaltou e ela possa se humilhar diante de Deus, buscar a misericórdia de Deus e venha se levantar como certo novamente, que é o que ela sempre deveria ter sido e nunca deveria ter saído daquela posição. Ele é tão bom, irmão, que ele derruba e abate o soberbo. Então, que a nossa oração seja essa. Mas com esse pensamento, Deus, todos que estão se exaltando aí, eu estava assistindo o Congresso de Leões e o próprio pastor lá, ele falou que realmente é verdade o que falaram. Que muitos grandes pregadores que se levantaram ali e se projetaram a partir daquele congresso, que é um congresso que alcança o mundo todo, o maior congresso missionário, como eles falam, muitos se projetaram através dali. E hoje, muitos deles estão nas drogas, muitos deles estão na prostituição, muitos deles estão na rua, estão na lama, estão no pecado, estão desviados. Porque quiseram só usar aquele lugar ali para se projetar. E depois adulteraram, prostituíram, fizeram o que aconteceu. Por quê? Porque se exaltaram, quiseram tocar a glória de Deus, quiseram ganhar com o Evangelho.
né? E muitos hoje estão com a cara no pó. E ele orava e ele dizia, eu creio nisso, Deus, até deve ser nossa oração mesmo. Né? Por mais que ele tenha pecado aí, iniquamente, tenham feito... A gente ainda não pode gostar ou dizer, está vendo? Ainda bem que caiu, né, que Deus tirou. Nós temos que ter misericórdia e orar por essas vidas. E Deus tem misericórdia, pelo menos salva a alma. E nunca mais prega, nunca mais suba num púlpito, né? Mas que pelo menos a alma seja salva. Essa pessoa venha reconhecer que errou e que ele venha se arrepender, volte às primeiras obras, volte a servir a Deus de novo, né? Ele que nunca mais suba no altar para pregar, né? Porque nem é digno disso. Né? Tem muitos aí que fizeram, que aprontaram tanto, brincaram com a glória de Deus de uma forma tão tremenda que Deus abateu, mas abateu até no pó, colocou na miséria, colocou mesmo pessoas que passaram por esses grandes lugares aí e hoje estão sem nada, não tem nada, não tem nem o que comer, né? Porque brincaram com Deus, brincaram com a glória de Deus. E o próprio pastor lá falou, é verdade, isso aconteceu mesmo, eu vou dar nome, eu sei de muitos, mas eu não vou dar nome não. Mas estão aí, porque brincaram com Deus, brincaram com as coisas de Deus, brincaram com a vontade de Deus. Ele falou com a boca dele, tinha um pregador que chegava aqui e subia no altar aqui, a gente chegava para cumprimentar, mas só que Deus vai, né, vai cobrar também, porque eles viram e não falaram nada também, né? Ele falou que iam cumprimentar o camarada com cheio de uísque, né? Que saía dali, ele sabe, são muitos casos que saíam de lá com as cantoras daquele evento e iam para o hotel para ter relação com aquela mulher lá, que lá estavam cantando e dizendo, louvando a Deus, com aqueles grandes pastores daquele evento. Ele mesmo falou com a boca dele, né? Isso a gente já sabia já, de algumas histórias aí, não tem prova, né? Mas que Deus tem misericórdia da alma, que pelo menos eles pecam tudo, pecam a função, pecam a carne, nunca mais seja pastor, porque nem são dignos mais de pregar a palavra de Deus, uma raça dessa aí. Mas que Deus tenha misericórdia pelo menos da alma, né? Que tenham sido abatidos para que Deus possa salvar pelo menos a alma dessa raça maligna, dessa raça ruim. Que Deus tenha misericórdia. Mas Deus está agindo, Deus não está deixando mais as coisas assim não. Chegou um tempo que Deus está agindo, Deus está fazendo, né? Aos pouquinhos, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo, Deus está mostrando, Deus está derrubando, Deus está batendo, né? Mas é o próprio bem dessas pessoas aí. Então que a gente possa orar, Deus abate. Quem tem direito de ser abatido, Senhor? Abate, Senhor, derruba, né? Faz com a cara no pó, mas que seja para chegar lá e dizer, eu estava errado, eu me sobreveci, né? Eu toquei na glória de Deus, não deveria ter feito isso, mas Deus, não pode dar cinza, me arrependo e peço que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, né? E voltem para ser bênção, para ser servo da igreja de novo, para ser servo de Cristo verdadeiramente, né? Pastores, crentes, pessoas em geral nas igrejas, né? Quem esteja vivendo dessa forma, que Deus venha tocar, que Deus venha bater, né? Mas nesse sentido aí, não destruir, porque Deus nunca bate para destruir, Ele abate para dar uma oportunidade, né? Assim, na maioria dos casos, né? Tem hora que é tão terrível o negócio que Deus faz como fez com Herodes, né? Subiu na cama e morreu cheio de bicho lá. Mas você vê que mesmo assim ele teve tempo. Ele foi para a cama, mas ele teve um tempo. Ele não morreu em seguida. Ele ficou ali, com certeza, num estado muito terrível, daquelas pessoas que não saem mais da cama, e quando você vai ver, a pessoa já está apodrecendo em cima da cama. Mas teve um tempo de consciência, né? Então, Deus foi tão bom, que até para Herodes, Deus deu um tempo em cima da cama, para ver que, quem sabe, né? O que aconteceu lá, como é que foi a relação dele ali com Deus, lembrando o que ele fez com Jesus, lembrando o que ele fez ali com os servos de Deus naquela época. Quem sabe, né? A gente não sabe. Mas ele teve um tempo de vida, não foi abatido assim uma vez. Deus ele tirou nos diante dos homens, colocou entre os bichos, e ficou louco e virou bicho, né? Ficou 7 anos daquele jeito. Mas depois Deus ele deu consciência para ele, para que ele tivesse condições de se arrepender. Porque ele conheceu Deus através de Daniel, né? Ele conheceu Deus através de Ananias, Misael e Azarias, lá na fornalha e tudo mais. Ele viu o acordo da dele. Ele escreveu um capítulo todo glorificando a Deus e ordenando que as pessoas glorificassem Deus de Daniel, né? Que ninguém pedisse eles servirem a esse Deus. Então, você vê que Deus fez aqui, mas deu oportunidade ainda para que eles pudessem reconhecer o seu erro. Que Deus tenha misericórdia, mas que essa misericórdia seja assim, que ainda que ele tenha que abater, ele abata, para depois trazer de volta como servo.
Não para levantar mais aquela exposição, mas trazer de volta como um bom servo na obra do Senhor, em nome de Jesus, uma pessoa que tenha pelo menos a salvação da sua alma. E Paulo não deixou isso entrar no seu coração nunca, por isso que Deus manteve ali aqueles. Dizem que ele serviu a Deus 40, 45 anos. O seu ministério foi por 40, 45 anos. Porque ele sabia qual era o seu lugar. Ele sabia qual era o que era dele e o que era de Deus. Né? Ele nunca tocou na glória de Deus. Ele não era louco para fazer isso, ele tinha separado. Né? Aí ele diz assim no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são uma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olha que entendimento, irmãos. Ele poderia tomar glória para si, ele poderia se aproveitar daquelas pessoas. Ele poderia ter se aproveitado quando ele ensina lá em Romanos, em Atos, né, foram naquela cidade lá, as pessoas quiseram colocar ele como o Júpiter e o outro Deus lá, né? Isso aí é a manifestação dos nossos deuses, que quiseram colocar eles em pedestais e fazer sacrifícios ali diante deles. Eles recusaram na hora, eles não aceitaram aquilo porque eles sabiam que a glória era de Deus. Então Paulo se coloca na sua posição e diz: olha, nem eu que plantei, nem Apolo que regou, nós não somos nada, nós não somos nada. Quem é alguma coisa é Deus, porque é Deus que dá o crescimento. Nós só somos servos, nós só somos obreiros, nós só somos cooperadores. Né? Deus é que é unicamente alguma coisa, porque Ele é quem dá crescimento. Se Deus não fizer crescer, não nasce. Né? Se Deus não desse a força para a terra fazer crescer, não adiantava lá plantar, não adiantava ir lá e pegar, não ia nascer nada, nada ia produzir, não ia dar nada. Mas Ele é tão bom que faz crescer, Ele faz a terra produzir, né? Ele faz com que isso continue, mesmo as pessoas não glorificando o seu nome, mesmo as pessoas não adorando. Quantas pessoas agora, nesse feriado, vão nas tulipas aí, quantas pessoas estiveram vendo o sakura, né? Tão bonito ali, mas olhando a beleza daquele objeto, daquela planta ali, quantos vêm de longe, vêm de outros países até, para visitar aqui em Tonani, né? Para ver as flores. Cada ano eles tentam fazer, eles manipulam ali uma flor com a outra, né? E fazem uma flor diferente, uma flor, uma que a gente foi, tinha flor negra, é uma flor tão roxa, tão roxa, tão roxa, e no escuro, que quando você via, ela parecia ser preta, né, negra, e muito bonita, e cada uma mais bonita que a outra, e a maioria das manipuladas, né, flores de todos os tipos, e as pessoas ali exaltando aquele ser, aquela criação, e esquecendo de quem fez aquela flor, de quem dá a sabedoria para criar flores novas, a inteligência, e exaltando o objeto do Criador, como diz Romanos capítulo 1, né, exaltando a criatura do Criador. E a gente, graças a Deus, a gente olha e fala como Deus é tremendo. E cada uma dessas coisas que a gente vê, a gente se alegra mais em saber que foi Ele quem fez, né? Que Ele quem dá para nós fluirmos e temos prazer nessas coisas que Ele permite. Mas tem vezes, irmãos, que Ele faz nascer uma flor rara lá na alta montanha, né? Não é só coisa de filme, não, existe mesmo. Né? Lá numa boa montanha, numa pequena floresta, e lá nasce uma flor rara, que ela nasce uma tarde e desvanece na outra. Né? Ela morre, ela seca, e Ele faz aquilo só para Ele mesmo, para a glória dEle. Né? Ninguém vai lá para ver, ninguém tem condições de ir, ninguém encontra, e Deus faz ali para a glória dEle, para Ele, né? Só para Ele ver, só para Ele se alegrar com a sua própria criação. Ele é Deus, Ele é quem dá o crescimento, né? A glória é dEle, a honra é dEle. Se alguém tem algum fruto no trabalho que realiza para a obra de Deus, é Ele quem dá o crescimento. Ele quem faz conseguir frutos, né? Não somos nós só fazemos a nossa parte, que é a menorzinha de todas, né? E Ele se coloca no seu lugar. Ele diz no versículo 8, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, né? A gente não tem como ser recompensado pelo trabalho dos outros. Cada um será recompensado, não salvo, recompensado pelo seu próprio trabalho. Né? E aí a gente começa a pensar o que nós temos feito para Deus, né? Para termos uma recompensa diante do Senhor naquele dia. E a maior recompensa que o Senhor dará é para aqueles que justamente plantam, para aqueles que regam, para aqueles que levam a palavra, para aqueles que evangelizam, para aqueles que compartilham a palavra de Deus com as pessoas ao seu redor, né? Através de todos os meios que a gente tem hoje, que sempre estão preocupados em compartilhar, em levar a palavra de Deus ao coração de alguém. É o coração das pessoas, dos irmãos, uma palavra
de Deus, uma palavra de ensino, uma palavra de pregação, mas principalmente fora, compartilhando a palavra do Senhor nos corações das pessoas. Esses terão uma recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. É por isso que aquele que ensina é digno de recompensa dobrada. Aqueles que ensinam, que discipulam, aqueles que levam o conhecimento de Deus ao coração das pessoas. Ele diz assim, eu plantei. Algo de Paulo era de natureza pioneira. Por isso que ele diz, eu plantei. Porque foi quem começou o trabalho. Foi ele quem foi o primeiro a chegar ali. Antes dele ninguém tinha chegado lá. Por isso que ele diz, eu plantei. Não porque ele queira ser o melhor do que Apolo, mas ele está falando do pioneirismo. Paulo foi o que chegou primeiro em Corinto, e ele foi o que primeiro anunciou, ele lançou primeiramente a semente. Pregando onde ninguém havia pregado antes. Apolo regou, Apolo trabalhava na igreja já implantada, edificando os convertidos que Paulo conquistou. É por isso que ele disse que Apolo regou. Paulo deu o princípio, o início. Do Apolo depois Deus enviou para a continuidade. Ele continuou discipulando, ensinando, edificando aquelas pessoas ali em Corinto por um tempo também. Porque nessa época já não estava lá também mais. Apolo também era um missionário. E ele passou um tempo ali e fez a sua parte também, mas ele veio já regar o que Paulo havia plantado. No versículo 9 diz, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele faz uma comparação aqui, lavoura de Deus, os crentes são campo agrícola de Deus, edifício de Deus, também são retratados como o templo de Deus, esse edifício que é o templo de Deus. Também no versículo 16 e 17 aqui, onde nós lemos. Paulo diz no versículo 10, lancei o alicerce, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Não foi pela minha força, foi pela graça de Deus. Foi porque Deus me ajudou, foi porque Deus me usou, porque Deus me sustentou. Eu lancei, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Quando ele fala que é Jesus Cristo, ele fala no sentido da pregação do Evangelho, do Cristo crucificado, que era o mistério de Deus revelado, que estava oculto nos séculos, que foi revelado, que é a pregação da loucura, é a sabedoria de Deus. Então ele fala que esse é o alicerce que ele lançou, e agora Apolo construiu, outros construíram também, cada um fazia parte daquela igreja, cada líder que passava por lá, cada um de alguma forma estava contribuindo para a construção daquele templo de Deus, aquele templo vivo. É interessante o que alguém disse um dia sobre o templo de Deus, que o templo de Deus ele não é construído com pedras, é como o altar, naquela época do sacrifício. O altar ele não podia ser de pedra lavrada, de pedras cortadas, pedras passadas por instrumento, para ficar ali uma igualzinha a outra. O altar de Deus era pedras que eles tiravam do Jordão, aquelas pedras, uma diferente da outra. Não podia ser, de forma nenhuma, adulterada por algum processo. Ela tinha que ser natural. E Deus, ele fazia, ele queria que eles tivessem aquela habilidade de pegar as pedras que não fosse interação com a outra, uma encaixasse ali com a outra, mas cada uma tem a sua individualidade, cada uma tem a sua diferença. Assim somos nós também. Não falo em relação a pecado, a nossa vida ser de um jeito e manter do mesmo jeito. Falo da individualidade, de cada pessoa diferente da outra, nessa construção viva, nesse edifício de Deus. Então, nós somos um templo de Deus, um edifício de Deus construído com pedras naturais. Esse edifício é construído com pedras naturais. Cada um é uma pedra, cada um tem a sua importância, tem a sua posição, tem a sua utilidade no edifício de Deus. E cada um com pedra viva, como uma pedra natural, com o seu próprio formato, com a sua própria cor. Então, é assim que Deus quer. E nós não falamos sobre personalidade,
sobre individualidade, diferenças das pessoas. É que ninguém é igual a ninguém, cada um é um ser individual, cada um é um ser que Deus trabalha de uma maneira individual também na sua vida, dentro da palavra dele. Né? Então isso é interessante, porque o edifício de Deus não é feito de pedras lavadas. O edifício de Deus é feito de pedras vivas. Né? E pedras no sentido de cada um ter a sua individualidade, a sua personalidade. Né? Então, nós somos essa lavoura de Deus, edifício de Deus. Até na lavoura, né? Nós olhamos na plantação, você pode achar tudo igual, é tudo milho, é tudo cevada, é tudo trigo, né? Mas cada um é individual. Cada semente daquela é uma semente. Cada um tem a sua individualidade. Cada raminho daquilo lá é um ramo diferente do outro. Se você for perceber, aproximar, você vai ver que é individual. Né? É como o ser humano, cada um tem nós temos 2 olhos, nariz, narinas, 2 ouvidos, quando você nasce normal, né? 2 pés, 2 braços, mas todo mundo é igual? Não é. Né? Cada um tem a sua digital própria. Deus fez cada um ser único realmente. Cada um de nós somos um ser único para Deus. Deus, quando olha, ele vê multidão, ele vê individualidade. Né? No meio da multidão, ele vê cada um, ele percebe cada coração, se importa com cada um. É por isso que a gente não deve achar que no meio da multidão a gente se disfarça ou se mistura e que Deus ali vai olhar para a igreja, mas não vai nos ver. Porque Deus, quando olha, ele vê, mesmo no meio da multidão de 7 bilhões de pessoas, 7,300, né, que já está chegando, ele vê cada um, ele consegue enxergar cada pessoa, cada intimidade, cada pensamento, cada coração, cada necessidade, cada sofrimento, cada dor, cada alegria. Ele percebe tudo, irmãos. E ele sabe antecipadamente, por isso que ele é Deus. Né? E é tremendo como Deus ele lida com a gente. Ele não vê um rebanho de gado aqui. Ele vê cada ovelha, ele conhece cada uma, ele chama cada um pelo nome, ele cuida de cada uma de uma forma individual. Né? Então ele é um Deus pessoal, ele é um Deus realmente que é um Deus de multidões, é um Deus de uma igreja grande, né? Mas ele é um Deus também que é um Deus que vai a cada pessoa e conhece cada pessoa individualmente, cada pedra do seu edifício, cada raminho da sua plantação, ele conhece cada um deles. No versículo, ele fala agora sobre aqueles que edificam, né, para ter cuidado com o que se edifica e o que se usa para edificar sobre esse alicerce que ele lançou, né, que é Cristo crucificado, Cristo vivo, Cristo ressuscitado, né, o Evangelho, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz no versículo 12: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Né? Então, ele vai falar sobre obras que trazem galardão, recompensa. Ele não está se referindo propriamente à salvação. Né? A salvação é o mérito do sacrifício de Cristo. Mas ele vem falar que é muito importante a obra também, a obra do reino, a obra em relação a se construir sobre o alicerce que é Cristo, né? A obra de Deus. Não somente sobre boas obras, mas ele está falando aqui propriamente sobre a obra de Deus. Né? Ele diz que ele foi sábio construtor, ele lançou o alicerce certo, e agora depende do que cada um constrói. Né? E Deus tem levantado construtores, cada um é um construtor de Deus. Né? E ele vem falar sobre vários tipos de materiais que as pessoas podem estar usando para essa edificação, para esse trabalho. E o que ele vem dizer aqui, irmãos, é que muita gente tem trabalhado da forma correta, né? Usando, ao mesmo tempo que a palavra alicerce, ela também nos dá o material, a matéria-prima certa para a construção. Ele vai dizer que tem gente usando materiais melhores e tem gente que está fazendo com coisa que não é da melhor qualidade. Vai trabalhar muito, vai desgastar, vai gastar seu tempo, sua vida, e no final não vai ter praticamente recompensa nenhuma.
em relação ao que fez, né? Não fez com qualidade, não fez da melhor maneira, não se empenhou como deveria. Então, eu creio que se trata mais disso aqui, né? E ele diz que cada edificação, cada obra que for realizada sobre Cristo, vai passar pelo fogo, né? O fogo aqui é o juízo divino. O trabalho de alguns crentes resistirá à prova, ao passo que desaparecerá o de outros, o que ressalta a importância de ensinar a pureza da palavra de Deus, né? Então, a forma como se ensina a palavra, como você faz, como você lida com a palavra de Deus, como você é um obreiro, um evangelizador da palavra, né? A dedicação que você tem com essa palavra, o amor que você tem por ela, a forma como você transmite para as pessoas. Deus vai levar muita coisa em consideração. Ele vai determinar qual é o material que você usou, né? Não é eu que determino, ou a própria pessoa, cada um determinar. Eu posso estar achando que a minha obra é excelente. Eu posso estar achando que estou fazendo muita coisa. É como o pastor Silas, ele estava dizendo hoje um pedacinho de uma pregação que eu assisti. Eu quase não tenho assistido mais. Hoje coloquei uma mensagem, ele estava falando algo interessante. Ele disse que tem gente que dá o dízimo e já acha que está fazendo demais para Deus. E ele falou: o dízimo e oferta é o mínimo que nós fazemos para Deus, né? Porque dízimo e oferta, dízimo é uma pequena prova da sua obediência, oferta é uma pequena prova da sua liberalidade, né? E é o mínimo que nós podemos fazer na vida cristã, porque há muito mais a ser feito, né? Ele estava falando sobre muita gente que pensa que por ser dizimista, que o ofertante já está fazendo muito, né? Já dou dízimo, oferta está bom demais, está feito demais já, sendo que é o mínimo que nós fazemos em relação ao Evangelho, à vida cristã, né? A igreja, é o mínimo, ele diz ali naquela mensagem. Eu vejo que realmente é assim. Então, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa muito excelente para Deus, e Deus que vai julgar, né, através do seu fogo de julgamento, de juízo, as nossas obras vão passar por esse fogo de Deus, pelo crivo de Deus, né, que no final é a própria palavra dele, né, e ali o que nós vamos receber em relação a essa obra é o que sobrar do outro lado do fogo, né, como se a gente imagina assim, aquela fornalha com aquela esteira, né, andando ali, rodando aquele fogo tremendo, e as suas obras todas sendo colocadas de um lado ali. Aí Deus fala: agora espera do outro lado, vamos ver o que sobra, né? Aí tem obras assim, imagina uma igreja desse tamanho aqui, uma obra desse tamanho dessa igreja, mas toda de ferro. Imagina o que vai sobrar. Quando passar por aquele fogo ali, não vai sobrar nada, vai sobrar só cinza. Então tem gente que tem uma obra que é do tamanho de um anel de ouro, né? Mas quando passa pelo fogo, ele pode até perder 0,001% de impureza que haja naquele ouro ali. Mas quando sai do outro lado, praticamente vai sair a mesma coisa. Um diamante, então, não vai perder nada, né? Que tem obras como ele diz, como pedras preciosas. Então, são obras que foram feitas legitimamente, corretamente, com muito amor, com muita base na pureza da palavra de Deus, né? E quando ela passa pelo fogo do julgamento de Deus, que ela é provada por aquele fogo, aquela obra permanece intacta, ela fica 100%, né? Esse primeiro material aqui, ele usa para simbolizar as obras de cada um, que a forma como cada um edificou sobre esse alicerce, né? Como ele diz aqui, o fogo, né, que é esse juízo, esse julgamento de Deus através da própria palavra, porque ele é a balança fiel de Deus, né? O fogo vai provar, ele diz aqui: o fogo provará a qualidade da obra de cada um, né? Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa em relação àquilo que permanecer. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, né? Não vai receber recompensa, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, não há desculpa. Mas eu não sabia, eu não entendia, eu ensinei errado porque eu era um adulto, eu era uma pessoa leiga, né? Então, para que está ensinando que não sabe? Né? Por que está querendo ensinar? É melhor ficar só para si, é melhor ficar só para mim mesmo. Se eu sou leigo demais, e evangelizar, levar a salvação de Cristo é uma coisa. Agora, eu querer ensinar, querer ser um discipulador de outras pessoas, aí, se eu não tiver uma base para isso,
Aí eu posso estar atraindo juízo para a minha vida, né? Porque eu estou querendo ensinar o que eu não sei. Então, por mais que eu seja leigo, eu seja uma pessoa muito simples, não tenho um português lá tão bom, mas eu preciso conhecer as coisas de Deus corretamente. Eu preciso procurar me aprimorar cada dia e conhecer o mínimo, né, da palavra de Deus da forma mais correta possível. Né? Tem tantas Bíblias, tem tanto acesso hoje, tem tanta coisa, tem tanto estudo, tem tanta coisa boa. Então, por mais que eu seja leigo, eu conheço gente que é analfabeto, mas ele, quando entrou para o Evangelho, ele começou a se aprimorar no Evangelho. Ele não conhece muita coisa de fora, da ciência, do estudo, da tecnologia. Às vezes não sabe nem mal mexer no telefone desse direito, mas ele é uma pessoa assim que, quando você conversa da palavra, ele é uma pessoa que tem amor pela palavra de Deus, conhece ali a base do Evangelho, né? Sabe evangelizar, tem as palavras meio assim difíceis, erra muita coisa, uma pessoa muito simples, não sabe escrever o nome, mas conhece a palavra de Deus. Por ouvir, por aprender com outros que são sábios também, né? Então, se a gente quer ensinar, a gente tem que ter esse cuidado, porque se eu for ensinar errado, eu vou sofrer por isso, né? Eu vou perder com isso, eu vou trabalhar, e no final não vou ter ganho nenhum, recompensa nenhuma daquilo, porque não estava ensinando certo, não estava evangelizando corretamente, não estava levando a palavra de Deus às pessoas da forma como realmente ela é, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado para me aprimorar. Se eu quero ensinar, se eu quero evangelizar alguém, além de simplesmente falar de que Cristo salva, de que o céu e o inferno é algo real, se eu quero levá-lo a mais, porque às vezes a pessoa não vai vir, então nós temos que muito mais atacar as pessoas com um ensino a mais da palavra de Deus, não somente dizendo da necessidade de vir para a igreja, o que Jesus ama, o que o inferno é real, o que o céu está esperando quem tem Jesus, né? Mas se a gente quer passar algo a mais, a gente tem que conhecer primeiro, tem que saber. Porque eu já vi muita gente contando história errada, né? Quantas pregações erradas. A pessoa leu lá e não entendeu direito, e não teve aquele cuidado, viu que não entendeu direito até, mas achou, tá bom, eu entendi, acho que é assim, né? E aí vai e passa errado. E aí ele sofre dano por aquilo lá, porque ele está construindo uma obra de palha, ele está construindo uma obra de madeira, de feno, né? E por aquela obra ele não vai receber nada, né? Ele perdeu tempo, né? Ele não fez uma obra de diamante, de pedras preciosas, de ouro, né? Então que a nossa obra seja mais zelosa, mais primorosa, a gente possa se dedicar mais, né? Aprender mais, buscar mais, dedicar mais à palavra de Deus, perguntar mais para quem sabe um pouco mais do que a gente, né? Procurar fontes aí seguras, né? Tem muita fonte boa de ensino hoje, na internet mesmo, mas a gente tem que conhecer a vida da pessoa, tem que examinar bem, saber, ter informação, saber se aquela pessoa é uma pessoa de Deus, direito mesmo, para a gente poder absorver aquele ensino lá. Mas tem muito cuidado até com isso, né? Porque tem muita coisa hoje, então a gente fica às vezes até confuso, porque muita gente falando muita coisa diferente. Então a gente tem que ter esse cuidado até, mas procurar, se interessar, porque quando Deus vê interesse no nosso coração, Ele vai colocar as coisas certas no nosso caminho, né? Ele vai colocar, nos fazer observar as Bíblias certas, os melhores estudos, os melhores mestres, né? Porque está vendo que a gente quer aprender da forma certa e a gente tem desejo de ensinar as outras pessoas. A gente quer edificá-los sobre esse alicerce que foi lançado, né? Então nós temos que ter esse cuidado aí. Deus vai ver esse cuidado e vai direcionar a vida da gente pelo Espírito Santo dele. Amém? E o que ele fala no versículo, tem que ter muito cuidado mesmo, porque ele fala no versículo 16 e 17 assim: se vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é santo, é sagrado, né? Não se enganem, sabe? O que vocês pensam? Deixa isso aqui para depois. O 16 e 17, ele vem falando aqui no plural. Tem outra passagem no capítulo 6, que ele fala sobre o crente sendo. Esse Miguel não está cooperando. Ela está se de riso dentro, eu não sei como é que vem, né? Pode nem triscar que já começa a rir. Se abençoando. O 16 e 17 ele está falando aqui, desde o capítulo 3, da igreja. Então, no 16 e 17 ele está falando da igreja também, vocês, ele está usando o plural, né?
E se alguém destruir o santuário de Deus, singular, ele está falando da igreja, nós como pedras vivas dessa construção, e ao mesmo tempo, né, como construtores também, porque ao mesmo tempo que você é uma pessoa usada por Deus para construir, você também é uma pedra da construção, você também faz parte da construção, né? E Deus fala assim: tome muito cuidado como você constrói, porque tem gente que, como ele diz aqui, alguns sofrerão prejuízo, contudo será salvo como que alguém escapando do fogo. Mas tem outros, irmãos, que já leva falso ensino, heresia, já faz uma coisa tão terrível, não tem, muitas vezes até consciente do que está fazendo, e leva destruição para o edifício de Deus, né? Destrói o edifício de Deus, que é a igreja da qual ele não faz parte muitas vezes. Mas ele quer ter uma nova revelação, um novo ensino, ele quer ter cheio de visão, cheio de novos entendimentos, né? Entendimento que vai superar, sei lá, os que já estavam antes. E o Paulo mesmo falou: olha, se eu mesmo trouxer o evangelho, além do que eu já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, né? Então tem gente assim que devaneia tanto, que começa a inventar coisas e tem entendimentos errados na palavra de Deus e passam isso como ensino para a igreja, que é o edifício do Senhor. E Deus diz aqui que tem certos ensinos que podem até destruir parte desse santuário, dessa igreja, pode danificar, pode trazer prejuízo para essas pedras vivas, né? E ele diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, tem que ter muito cuidado, porque tem gente que é na inocência, né? Faz obra de palha, de feno, de madeira, meio que na inocência ainda, né? Está tentando, está com uma boa intenção, mas boa intenção não constrói obra como Deus quer. E tem gente que já erra a um ponto que se ensoberbece, passa a ensinar ensinos errados, que são destrutivos, e parte do santuário de Deus, por mais que o inferno não prevalecerá contra a igreja, mas parte da igreja pode sofrer dano, né? Pessoas se afastam, desviam. Quantas pessoas se decepcionam? Quantas pessoas vão por ensinamentos errados e são destruídas porque vão para o inferno, junto com aqueles que estão ensinando elas errado, né? Mas o Senhor diz: vocês serão destruídos também. Vocês que estão destruindo meu santuário, vocês que estão destruindo a parte da minha igreja, vocês vão ser destruídos, porque o meu santuário é santo, o meu santuário é sagrado, né? Então tome cuidado como constrói, tome cuidado como lida com ele. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a igreja, tem que ter cuidado com as pessoas, não é qualquer coisa, não é qualquer objeto, não é qualquer rebanho, não é qualquer edifício, não é qualquer lavoura, é a lavoura de Deus, não é a lavoura do pastor, não é a lavoura daquele que acha que é o dono daquela igreja lá, daquela denominação, porque foi ele que fundou. Paulo não tinha isso no coração dele, foi ele que fundou a igreja de Corinto, mas ele não tinha isso no coração: eu sou dono da igreja aí, eu mando, faço, aconteça, tem que ser do jeito que eu quero. Ele não fazia isso, ele ensinava do jeito de Deus, segundo a sabedoria não dele, mas a sabedoria de Deus, né? Ele tinha esse cuidado, porque ele sabia que a obra era de Deus, a igreja era de Deus, a lavoura era de Deus, o edifício era de Deus, né? E tem muita gente hoje que não sabe disso, acha que é dele, é o reino dele, a igreja dele, é o império dele, né? Aí Deus disse para essas pessoas: vocês estão levando pessoas à destruição, e vocês um dia serão também destruídos por isso, né? Então tem muita gente aí, irmãos, que está enrolado, né? Está enrascado mesmo, está perdido em vida já, porque não tem nem muita intenção de mudar do jeito que está fazendo as coisas, né? Na obra do Senhor, na igreja, nas denominações aí, né? E quantidade, grandeza, não significa que Deus está abençoando, não, né? Às vezes está lá na igreja pequena, seguindo a Deus, obedecendo a palavra, em simplicidade, aquele culto simples, como o pastor dizia outro dia na rádio. Eu estou com saudade daquele culto lá, que era, a gente ia na igreja, orava, louvava, ouvia a palavra, a gente tinha um momento de comunhão, cada um ia para a sua casa e via todo mundo em paz, e Deus era glorificado. As pessoas choravam, oravam, glorificavam a Deus e pronto. E hoje os cultos é cheio de performance, é tanta coisa hoje, é tanto grupo, é tanta coisa, é tanta invenção, é tanta festa, é tanto show, é tanta invencionice, né? Que a glória de Deus fica lá de fora da igreja, né? E ele falando sobre os cultos show hoje, né? Sobre os pregadores que acham também que o culto tem que ser todo para ele também, porque ele quer tomar o tempo do culto todo, ele não tem noção das coisas, como dizia o pastor Claudemir mesmo. Não adianta falar muita coisa, é muito melhor aqui pregar uma mensagem concisa, uma mensagem até um tanto resumida, dentro do tempo do culto, mas que seja uma mensagem de Deus que venha ao coração das pessoas e traga mudança, né?
Porque não adianta a pregação de 2 horas quando você não aproveita 10 minutos, às vezes. Né? Não é o tempo da pregação. Né? É gostoso estar meditando, né? Conforme a pessoa anda na palavra. Aí sim, aí passa 1 hora, 1h30, você nem vê o tempo passar. Porque ele está ali falando da palavra, falando de Deus, ensinando, pregando. Ao mesmo tempo que prega, ensina, prega. Aí você se delicia, você se alimenta daquela palavra. Agora tem uns, irmãos, que é igual ele falou mesmo, né? É chato, é longo e chato, né? Aquelas mensagens de espada. Não acaba nunca, e é chato, e para você absorver ali 10 minutos daquela pregação que se aproveita, é difícil às vezes. Né? Porque não tem proveito, não tem profundidade, é sempre uma coisa mais, sei lá, a pessoa quer se mostrar, se aparecer. Misericórdia para esse povo aí. E no final não traz edificação nenhuma. A igreja, no mínimo, não traz nada, não traz feio, não traz palha, e muitas vezes até traz destruição. Porque tem gente que segue naquele ensino ali e vai ser igual, vai querer fazer igual, e acaba levando a destruição para outra vida, para a vida das pessoas também. Né? Aí o Senhor diz no versículo 18: não se engane, se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deste tempo, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Então ele faz uma troca de palavra, e ele fala sobre a sabedoria humana, né, e a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual. Que a pessoa, para ter a sabedoria espiritual, ela precisa ser louco diante do mundo, né, louco diante da sabedoria do mundo, para que possa realmente adquirir a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura ante os olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que todos são inúteis, são vãos. Né? E a gente vê que realmente é assim, é a sabedoria louca, na verdade, a sabedoria louca diante de Deus. Nós temos que nos tornar loucos para a sabedoria do homem, para adquirir a sabedoria do Senhor. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Paulo dizendo: não se glorie em Paulo, não se glorie em Apolo, não se glorie em Pedro, não se glorie em homens do mundo, né? Porque vocês são a igreja de Deus, e Deus coloca esses homens, usa quem Ele quer, ou faz como Ele quer, para vocês serem abençoados, serem beneficiados, né? Todas as coisas são de vocês, seja Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo Deus tem feito para vocês. Tudo é de vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Né? Então, para que eles não ficassem pensando daquele jeito, desunidos, né? E exaltando homens e honrando mais os homens do que o próprio Deus, né? Honrar, tem que cuidar, tem que tratar, mas não pode ser aquela bajulação, aquela coisa errada. Né? A gente tem que dar valor pelo trabalho que a pessoa realiza, faz, mas não naquela coisa de bajulação, de ficar sendo um bajulador, como muita gente às vezes e por trás às vezes ele fala mal. Né? Então a gente tem que dar valor naqueles que fazem a obra, né? Reconhecer o trabalho de cada pessoa, mas não ficar supervalorizando ninguém e achando que alguém é alguma coisa, e quem é alguma coisa é Deus, né? Ele que é alguma coisa, e respeitar a unção que Deus deu para aquela pessoa, a posição do reino de Deus, né? Respeitar assim o trabalho que aquela pessoa realiza, mas não ficar supervalorizando homens, né? Porque o que Paulo diz aqui tudo é para vocês, né? Se Deus levanta bons pregadores, se Deus levanta bons mestres, se Deus levanta uma boa igreja, Deus ele prepara boas coisas, é para bem de vocês, porque vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Então vamos cuidar uns dos outros, da igreja do Senhor, com carinho, com cuidado, com amor, porque não é nosso, aqui não é nosso, é de Deus. E um dia eu vou dar conta diante de Deus, cada um de nós vamos dar conta em relação à vida um do outro também, né, diante do Senhor. Isso aí faz parte de obras, faz parte de amor, faz parte de muita coisa pelo qual o Senhor vai nos julgar individualmente, mas vai levar em consideração. Vai levar em consideração a vida do outro, a forma como nós vivemos em relação aos outros, né? Porque toda a nossa vida justamente é para o outro, né? É para o outro, e do outro para nós. Então, não tem como viver isolado, sozinho, e agradar a Deus vivendo sozinho, né? A gente tem que sempre viver um com os outros, e para a glória de Deus todos, né? Então, é assim que nós devemos pensar, a cada dia glorificar a Deus, né? Edificar obras
preciosas, a cada dia valorizar as pessoas, mas não supervalorizar, não exaltar, né? Até prejudicando as pessoas, buscar a sabedoria do alto, não a sabedoria do homem, buscar a cada dia ser menos carnais possíveis e mais espirituais, no sentido de maduro, de amadurecido nas coisas de Deus, pessoas com as quais a gente possa contar, né? E assim continuar plantando, continuar regando, continuar sendo usado por Deus, continuar sendo uma bênção nas suas mãos, mesmo quando muitos não são. Quando há uma minoria só sendo, quando há uma minoria construindo certo, edificando com cuidado, plantando com carinho, né? Nós sejamos esses poucos aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos, digo. Três dois, creio que o julgamento dos três, aqui, quando ele fala do ouro, da prata, das pedras, do precioso, do dinheiro, do tempo, esse é o julgamento das obras, né? O julgamento das obras dos crentes. Isso. Do que cada um fez em relação à mente de Deus. Né? É interessante que, se a gente pegar esse simbolismo aqui, a gente vê que o ouro, a prata, as pedras preciosas estão debaixo da terra, né? Estão escondidas, né? Mais ou menos assim, parecido como Jesus fala, você esmola, não mostra que a sua direita fez besteira, né? E agora a madeira, o fio na palha, não importa a quantidade que tem, quando vem o fogo, a palha queima rapidamente, né? São coisas mais superficiais. Não importa a quantidade, queima rapidamente, né? E no 16 aqui, pastor, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Isso. De Deus, né? Eu não sei se eu estou certo, mas tem vários versículos da Bíblia que falam que, por exemplo, ele fala que melhor aqueles que vieram do caminho da justiça, né? Melhor nunca ter conhecido, né? Porque depois voltaram para trás, né? Eu estava vendo no Salmo esse dia, e tem, não lembro do Salmo, mas está falando também outra coisa que fala, ai daqueles que desviam do caminho de Deus, né? Que diz que, assim... É o que o Pedro usa do Salmo Deus, né? Salmo, né? Aquela palavra que ele usa lá falando sobre o cão que volta para o vômito. Sobre... tá. Mas essa outra passagem fala daquele que cai e se desvia. Não é sobre, no caso do Pedro, né? Que existe exortações daquele que entra, depois ele cai e apostasia, né? Parece que está ligado a isso daqui, que Deus vai excluir, né? Verdade. Porque o apóstata é o que leva o falso ensino, né? E o apóstata, se ele fosse um desviado, era melhor, porque ele se desviaria e não estaria ensinando nada para ninguém. O apóstata, ele é uma pessoa que ele é desviado da doutrina verdadeira. Ele continua dentro da igreja ensinando o errado, e levando as pessoas a se desviarem dentro da igreja, né? Através do falso ensino, como esses ensinos aí que tem nessas igrejas modernas, né? Essas igrejas chamadas neopentecostal, até mesmo muitas igrejas tradicionais que têm aderido têm atualizado, né? Feito uma atualização nos seus ensinos, na sua forma, devido à concorrência, né? Então, preocupados com a concorrência, muitas igrejas têm meio que atualizado também sua forma de ensinar. Eram igrejas tradicionais que ensinavam certo, que tinham aquela, né, forma mais tranquila. Aí, por causa da concorrência, tem também aderido a muita coisa que tem surgido aí depois. Isso é ruim, porque muitas delas são heresias, são apostasia, né? Então, é o que leva o povo a se desviar dentro da igreja. Pensando que estão servindo a Deus, não estão servindo a Deus, porque não é mais a palavra dele. Então, tem que se ter cuidado disso aí. Porque tem muita gente dentro da igreja que é uma apóstata, pastor apóstata, uma igreja apóstata, né? Porque ela está ensinando heresia. Ela está ali pensando que está agradando a Deus e fazendo a obra de Deus. Igual, por exemplo, hoje, muita coisa que saiu dentro da igreja evangélica. Saiu os mormons, saiu os de Jeová, saiu várias seitas e heresias aí que saíram, que são seitas chamadas seitas cristãs, saíram dentro do meio evangélico, né? Da reforma. A reforma vieram as igrejas históricas, tradicionais, e essas pessoas começaram lá e saíram de lá e criaram suas falsas religiões, né? Que são igrejas apóstatas e que ensinam heresia, né? E que estão levando muitas pessoas ao erro, né? Então é triste isso aí, porque parece verdade, parece luz, né? E o pior é isso, é o engano, porque a mentira já é claro, né? Agora o engano, dizem que é a falsa verdade,
Na verdade, não existe falsa verdade. Ou é verdade ou é mentira. Mas é chamado de falsa verdade. É o poder da operação do espírito do anticristo. Ele é um espírito que opera a falsa verdade. Que no final mostra que é engano, que se transforma claramente, depois de dominar, mostra que é mentira. Né? Então é terrível isso. E a Bíblia diz: se não fosse pela misericórdia de Deus, né, até os próprios escolhidos se perderiam, não se salvariam. Porque é tão tremendo assim o negócio, e a gente olha assim e vê o sucesso naquilo que está sendo feito. E a gente às vezes pensa assim: poxa, Deus está certo. Né? Eu acho que não é tão errado assim quanto se fala, não. Quantas pessoas vêm sair da Assembleia de Deus, de igrejas assim, pentecostal, igreja tradicional, quando a Igreja Universal cresceu bastante? Né? Eu vi muita gente mesmo, na época de 90, muita gente mesmo sair de dentro das igrejas que eram para poder ir para a Universal, por causa da nova forma de trabalho e os testemunhos e o sucesso aparente que era lá, as libertações, né? Então, muita gente mesmo saiu, deixou ali aquela igreja mais correta, mais tradicional, sendo ela pentecostal ou não pentecostal, e foram para a Universal, essas igrejas chamadas neopentecostais, né? Que eu não aconselho para ninguém. Eu não aconselho mesmo, né? Seja de quem for, seja Henrique Soares, seja Bispo Macedo, seja Palharim, né? Eu gosto de algumas coisas a gente vê que tem proveito, são assim boas, mas você vê que aos poucos vão se desvirtuando, até aqueles que estavam no caminho melhor, acabam se desvirtuando também no mesmo caminho por causa da concorrência. Né? Eu não estou atrás de concorrência, não estou concorrendo com ninguém, eu não estou atrás de crescer igreja, tem várias, eu não estou atrás disso, né? Eu não estou atrás disso, Deus não mandou, então vamos ficar quietos no nosso lugar, vamos fazer a nossa parte, né? Não vamos ficar nessa correria aí, fazendo e permitindo tudo que se faz para se manter dentro da concorrência. A gente não está concorrendo com pessoas, por dízimo, por alma, por dinheiro. A gente só quer levar o Evangelho, a mensagem. Né? E se for para ter muita gente, é para a glória de Deus. Se for para ter pouca gente, para a glória de Deus. Que Deus faça a sua vontade. Né? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, irmãos. Deus nos abençoe e nos ajude a aprender, né? Vendo a sinceridade do nosso coração, que nos induz a cada dia o conhecimento do Evangelho puro, do Evangelho simples, mas puro, honesto, puro, né? O Evangelho que não engana ninguém, o Evangelho honesto, que quer realmente, que se preocupa com as pessoas e que quer levar o conhecimento de Deus à salvação da alma. Né? Porque esse é o meu pensamento, o meu intuito. Né? Não é usufruir de nada de ninguém, é abençoar as pessoas e compartilhar aquilo que tem sido bom para mim. Amém. Que Deus nos abençoe e dê paz à sua paz. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse estudo. Entregamos aqui tudo nas tuas mãos. Que o teu povo vai debaixo da tua paz e da tua proteção. Amém. Graças a Deus. Amém. Acompanhe o seu irmão com a paz do Senhor e diga para ele: aprenda o Evangelho puro. Amanhã tem oração às 9, irmãos. Às 9 da noite e à tarde. Eu vou estar aqui orando essa semana ainda, à tarde. E às 9 horas da noite tem oração também. Legítimo, simples. Pode ser o que é isso. Mas era propina? Não é nem vazando. Pode ser. Mas ele não vai proteger. Ele risca olhar lá dentro. Só quando acelera. Sai daí. Paz, irmão. Abençoe pela melhor cura. Deve uma olhada.
Não,